Queridos irmãos, vamos sempre conhecer a palavra de Deus, a palavra infinita, porque o céu e a terra passará. A palavra de Deus nunca vai passar. Ele é a coisa mais forte do mundo. A palavra de Deus é Jesus. Deus fala e nunca volta atrás. Tem todo o poder e autoridade a palavra dele. Então temos que conhecer para ter certeza absoluta nela, que isso se chama fé. E tudo é possível ao que crê. Só que a gente não pode crer numa coisa que não conhece. Vamos ler sempre a palavra para ter certeza absoluta no que a gente conhece. A palavra que liberta. Confissão traz posse. Note o que diz Romanos 10:9. Se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração credes que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. A palavra salvo é traduzida da palavra grega sozo, que quer dizer curado espiritualmente e fisicamente. Curado no corpo e curado na alma, ou salvo do pecado e da enfermidade. A mesma palavra é traduzida como curar, guardar, salvar e ficar são. Confessar, depois possuir. Observe o que Paulo diz. Visto que com o coração se crê para a justiça e com sua boca se faz confissão para a salvação. Romanos 10:10. Quando for uma coisa importante, irmão, vou repetir para ficar gravado. Faz-se confissão para a salvação. A salvação não vem senão depois de se fazer a confissão. Confissão. Isto é, devemos crer e confessar antes de experimentar o resultado. Isto é fé. E pela graça sois salvos, por meio da fé. Efésios 2:8. Lembre-se sempre, a confissão vem sempre primeiro, depois Jesus, que é o sumo sacerdote da nossa confissão, responde-nos e concede-nos as coisas que confessamos. Então temos sempre que confessar a palavra de Deus. Não há salvação sem confissão. É sempre confissão para a salvação. Nunca posse antes da confissão. Nossa declaração faz com que o sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus Cristo, nos conceda o que cremos com o coração. A gente crê de coração, confessa com a boca. A palavra de Deus é a verdade, eu sou mais que vencedor, porque Deus diz isso. Deus vai fazer de mim um sucesso. Você confessa várias vezes por dia. E o sumo sacerdote, que é Jesus Cristo, na nossa confissão, ele vai levar nossa confissão para o Pai. Isso nos leva a tomar posse. Isso é fé. Deus é o Deus da fé. Ele é um Deus que exige fé. Recebemos dele apenas o que cremos que recebemos. Marcos 11:24. Por isso, vos digo que tudo o que pedires orando, crê que o recebereis. Primeiro você vai crer que recebereis, confessando, conhecendo a palavra, e tê-lo-eis. Irmão, Deus, nosso Deus é o Deus da fé, e Ele exige fé de nós, mas Ele não é um Deus injusto. O que Ele exige é porque Ele já nos deu
A gente só precisa praticar. O que é confissão? Confissão é o testemunho da fé por meio da nossa boca. Confissão é simplesmente concordar com Deus, concordar com a palavra dele, falar a mesma coisa, dizer o que ele declara, falar as palavras dele, usar as expressões e declarações que ele profere, reconhecer a palavra dele. Confissão é o único meio de a fé expressar-se como nossa testemunha. Quando a gente crê numa coisa, irmão, a gente fala naquilo. Então confesse a palavra de Deus que você vai crer. Paulo declarou que pregou a palavra da fé. Em seguida disse-nos que a palavra da fé deve estar em nosso coração e em nossa boca. A única maneira de ter a palavra da fé em nossa boca é declará-la, falar em voz alta, sempre falar a palavra de Deus. Isto é confissão, fazer nossos lábios concordarem com Deus, com o que Deus fala, falar o que Deus fala, falar a palavra dele com a nossa boca. Leia Romanos 10:8. Apocalipse 12:11 nos diz que aqueles que venceram o diabo fizeram-no pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, isto é, pelas Escrituras que citavam ao darem seu testemunho. O sumo sacerdote da nossa confissão. Fomos solicitados a orar por um homem muito enfermo e fraco. Ele não sentiu o resultado imediatamente. Então pedimos que repetisse o que Deus disse. Pelas suas feridas estou sarado. E louvasse o Senhor pela cura, segundo a sua palavra. Ficou muito descontente com esse pedido, o qual considerou apenas hipocrisia. Ele retrucou logo que não cria em testemunhar o que não tinha. Disse que era sincero e jamais se comportaria como um hipócrita. Aquele homem media sua cura pelos sentimentos. Isso não é fé. Não é hipocrisia dizer o que Deus afirma. A confissão de uma promessa da palavra de Deus, quando feita de coração, sempre traz posse. Eu não pedi ao homem que dissesse que não estava enfermo. Somente lhe pedi que dissesse o que Deus declarara. Isto é, reconhecesse a palavra de Deus. Pelas suas feridas fomos sarados. Então ele ia declarar, irmão, só para você entender, eu estou curado porque Deus falou que eu estou e a palavra de Deus é a verdade. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. E ele não ia falar que não estava doente, mas ele ia começar a falar, agora eu estou curado, que a palavra de Deus vai se cumprir em mim. Então ele declarava pela fé. E aí a doença ia sair e ele ia tomar posse. Ninguém pode ser considerado mentiroso porque declara o que o Senhor falou. Por fim, Deus em sua misericórdia cedeu-lhes alguns sentimentos para a sua cura. Quando sentiu, creu. Foi um outro caso de Tomé. João 20:25. Se eu não vir o sinal dos cravos nas suas mãos, de maneira nenhuma o crerei. Oramos por um homem que sofria de artrite nos ombros e nos braços. Enquanto orávamos,
ele sentiu uma maravilhosa bênção. Ficou muito comovido pelo que sentiu. Mas depois que o sentimento passou, ele sentiu dor. Isso o deixou desanimado. Então veio dizer-me: ouça como minhas juntas estalam. Em vez de dizer: a palavra de Deus diz que estou curado e sei que ficarei restabelecido. Ele olhava as evidências físicas e desprezava completamente a palavra de Deus. Contei-lhe um caso semelhante em que oramos por uma senhora e ela creu com fé perfeita. Em 2 dias, ela voltou para demonstrar como foram libertadas todas as suas juntas. A fé que ela tinha a libertara. A isso o homem respondeu: fico contente que você tenha me falado isso, pois me encoraja. Receava não ficar curado, mas se ela foi curada, serei também. A palavra de Deus não tinha absolutamente significado algum para aquele homem, nem importância alguma. A promessa concedida por Jesus, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão, era para ele vaga e sem sentido. Ele havia sentido uma dor, portanto a palavra de Deus falhara. Enquanto ele se sentia bem, tinha certeza de que a palavra era verdadeira. Mas a dor anulou tudo, conforme seu parecer. Aprenda a confessar o que o Senhor diz, e Ele cumprirá a promessa que lhe fez, pois Ele é o sumo sacerdote da nossa confissão. A confissão "Eu sou do Senhor", que me sara, e pelas suas pisaduras, pelas suas feridas, estou curado. Sempre precede a cura, vem antes da cura, sempre primeiro a confissão. Do mesmo modo como a confissão que fazemos ao Senhor Jesus precede a salvação. Romanos 10, 9 e 10. Jesus é o sumo sacerdote da nossa confissão, das nossas palavras, do que proferimos com os nossos lábios, quando corresponde à sua palavra. Ele faz conforme dissemos. Nunca devemos confessar coisa alguma, a não ser a vitória, porque Paulo diz, Romanos 8:37, em todas as coisas somos mais que vencedores. Irmão, nunca deixe o diabo usar a sua boca para falar alguma coisa que seja contrário, seja diferente da palavra de Deus. O convite. Jesus disse: reconhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8:32. O conhecimento dessas grandes verdades da redenção torna possível que Deus cumpra todas as suas promessas para você. Convém acrescentar, contudo, que as promessas são para os que aceitam Jesus como Salvador e Senhor. Um homem me perguntou: você pode orar para que eu seja curado? Respondi: certamente. Mas você é crente? Está realmente salvo? Não, falou o homem. Então questionei: por que você pede que Deus o cure se você não o ama o bastante para servir a Ele? Ora,
Só pensei em ficar curado, ele respondeu. Você pode ficar curado e certamente ficará, mas primeiro aceite Cristo como seu Salvador. Então ele terá prazer em restaurá-lo. Argumentei. Por que você pediria a Deus que lhe desse mais força para servir ao diabo? Se você servir a Deus, ele, Jeová Rafá, o Senhor que cura, terá prazer não apenas em curá-lo, mas também em cumprir cada de uma das suas promessas em você e mantê-lo feliz pelo resto da vida. O homem pensou seriamente, aceitou Cristo, foi maravilhosamente convertido e sarou imediatamente. Talvez você seja um dos que deseja a cura para o seu corpo, mas não tem a alegria de saber que tudo está bem em sua alma. Se este é o seu caso, lembre-se de que o melhor momento para ser salvo é agora. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. 2 de Coríntios 6:2. Deus está esperando para derramar suas bênçãos sobre a sua vida. Ele deseja revelar-se a você em toda a sua plenitude. A pessoa que nunca aceitou Cristo como Salvador deve lembrar-se de que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Se vós não arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Jesus disse: necessários é nascer de novo. Paulo afirmou: se alguém está em Cristo, nova criatura é. Toda pessoa pode e deve saber que está salvo. A Bíblia diz: sabemos que passamos da morte para a vida. Há muitas coisas que nunca saberemos, mas graças a Deus podemos saber que passamos da morte para a vida. No momento em que você definir suas ações e seguir o padrão bíblico, terá conhecimento disso. E que bênção é saber que tudo vai bem com a sua alma. Alguns podem perguntar: como posso saber que estou salvo? Como ter certeza de que meus pecados foram perdoados? O carcereiro em Filipos perguntou: Senhores, o que é necessário que eu faça para me salvar? E eles responderam, Paulo e Silas: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e tua casa. Atos 16:30. Jesus disse: quem crer e for batizado será salvo. Marcos 16:16. Paulo declarou: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração crê que Deus ressuscitou dos mortos, serás salvo. Pedro disse: e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todos esses versículos têm uma mesma promessa definida: você será salvo. Se você entender definitivamente ao que eles exigem, será salvo. A oração da cura. Agora que você aceitou Cristo como Salvador, você é um filho de Deus e tem o direito de cumprir ao cumprimento de toda e qualquer promessa que Deus fez à sua família. Se você precisa de cura, ore agora e seja curado da mesma maneira que foi salvo. Cristo levou suas enfermidades e pelas suas pisaduras, feridas, dele você foi sarado. Aquele que perdoou todas as tuas iniquidades, também curou todas as suas enfermidades. Jesus disse, Marcos 16:17. E esses sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônio.
imporão a mão sobre os enfermos e os curarão. Como filho de Deus, se você precisa de cura, use seus direitos em oração e desta forma seja libertado e curado aonde estiver. Agora que você está terminando de ouvir essa mensagem maravilhosa e tomou conhecimento dos seus direitos em Cristo, como cristão, concretize a sua fé. Repreenda o inimigo que tem interferido na sua saúde e seja abençoado conforme a promessa. Salmo 103:3. É Ele que sará todas as tuas enfermidades. Se você está doente ou incapacitado de alguma forma e crer na mensagem de libertação que apresentamos nesta mensagem, se você está pronto para concretizar a palavra, colocando sua fé em ação, ore assim: Pai Celestial, graças te dou porque me revelaste a verdade. Graças te dou porque Cristo me redimiu das minhas doenças, fazendo-se enfermo em meu lugar. Graças te dou porque pelas suas pisaduras fui sarado. Estou muito grato porque não preciso levar minhas enfermidades, como também não preciso levar meus pecados, porque tu me revelaste a Cristo, meu eterno substituto, que, em meu lugar, levou minhas enfermidades e meus pecados. Estou muito contente por conhecer a verdade, que Satanás é o responsável pelas minhas enfermidades e eu tenho o direito e autoridades legais sobre todos os demônios. Agora, Pai, eu venho conforme a Tua palavra, esperando que Tu guardes a Tua palavra e cumpra a Tua promessa em mim. Eu sou o Senhor que te sara. Eu repreendo o inimigo que tem causado meu sofrimento. Em nome de Jesus Cristo, ordeno que a causa da minha doença saia e que todo sintoma seja destruído pelo poder do nome do Senhor que está presente agora. Pai, graças te dou porque tu ouviste a minha oração e me respondeste agora. Reivindico a promessa da cura para o meu corpo pela fé na tua palavra e te agradeço porque a fonte da minha enfermidade foi destruída e conforme a promessa de Jesus eu sararei. Em nome de Jesus Cristo, amém. Visto que você já orou e repreendeu a origem da sua enfermidade e já reconheceu pela fé na palavra de Deus que Ele respondeu à sua oração, retenha firme a confissão da esperança, porque fiel é o que prometeu. Retenha firme a confissão da esperança, porque fiel é o que prometeu. Hebreus 10:23. Não deixe o diabo ouvir de seus lábios coisa alguma a não ser a confissão da palavra de Deus. Não se permita pensar em nada contrário ao que Deus prometeu em sua palavra. Tudo o que não seja ficar curado é mentira do diabo. Trata-a como mentira e fique firme na palavra de Deus. O Senhor a cumprirá em sua vida. Faça como Abraão, fique firme na fé, olhando para a promessa, olhando para a palavra. Conserve a palavra diante dos teus olhos e na sua boca sempre. Olhe para a promessa continuamente. Nunca considere algum sintoma que contradiz a Escritura Sagrada como razão para duvidar da palavra eterna, porque está escrito: eu velo sobre a minha palavra para a cumprir.
Juízes 1:12. Ele vela, ele toma conta da palavra para cumprir. Irmão, duvide do capeta, duvide da doença, duvide da dor, duvide do caroço, duvide de qualquer coisa, mas confie na palavra. A palavra é a verdade. Feche os olhos, coloca a mão no seu coração, busca a Deus com todas as suas forças. Pai maravilhoso e querido, entramos na tua maravilhosa presença agora, em o nome do Senhor Jesus, o teu Filho amado, para te glorificar, Pai, para te exaltar. Pai, confiamos na tua palavra, no teu poder e no teu amor. Pai, muito obrigado por sempre nos amar, nos ensinar, nos dirigir. O Senhor tem sempre o melhor para nós. Pai, muito obrigado. E em o nome do Senhor Jesus eu repreendo agora todo espírito maligno, toda força contrária, em nome do Senhor Jesus. Você, demônio, sai da vida do meu irmão, da minha irmã que está ouvindo essa mensagem agora. Fora, pega tudo que é seu e saia. Fora, eu arranco você. Sai em nome de Jesus. Pai maravilhoso e querido, vamos sempre te buscar, te louvar o dia todo, estar sempre ligado em ti e sempre buscar mais a tua palavra. Lê uma página todo dia ou mais, Colossenses, Filipenses, vamos sempre ler, te buscar mais, te conhecer mais, porque não tem como ter fé, ter certeza absoluta numa coisa que a gente não conhece. Vamos te conhecer. Pai, muito obrigado pela tua palavra, pelo teu amor e pelo teu poder. E a tua palavra diz, somos mais que vencedores em Cristo. Você vai fazer de nós um sucesso. É a tua vontade, é o teu sonho. Pai, muito obrigado. Amém e amém.